Olá, quero compartilhar uma reflexão do Salmo 34, versículos 4, 5 e 6. Antes eu peço que você ao final compartilhe, comenta. Se você achar que foi relevante, passe para frente. A palavra do Senhor. Reflexão aqui sobre a ansiedade, o livramento do Senhor, no Salmo 34. Diz assim o versículo 4, 5 e 6. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, 4, 5 e 6. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. O contexto desse salmo é que Davi, fugindo de Saul, ele resolve se refugiar com o rei Aquis, que tem como título Abimeleque. Este rei é o rei dos filisteus, inimigos do povo de Deus, aquele mesmo povo do qual Davi matara o seu principal. O contexto desse salmo ele é histórico. O salmo, na verdade, ele é um acróstico em forma de hino, mas ele remete a esse fato histórico, onde Davi não é bem recebido pelos sábios. Os sábios não engolem essa história, e Davi precisa se fingir de louco, desfigurando seu semblante para poder fugir, porque a pressão política dos sábios, dos filisteus contra o rei, fizeram com que o rei, que já estava com uma amizade já consolidada com Davi, esse rei é forçado a prender Davi, mas o rei resolve bani-lo. Davi enxerga isso como um livramento de Deus. Então, aqui este salmo celebra o livramento de Deus, a influência secreta de Deus, o poder de Deus, a sua soberania, a sua providência na vida deste pobre, como Davi se intitula aqui. Diz assim o versículo 3: busquei ao Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então Davi, ele fugindo de um inimigo, está no meio de outros inimigos e ele não tem paz. Assim, as angústias da vida, elas nos fazem refletir dessa forma. Nós temos temores. A palavra temor está no texto. Você vai constatar. Nós temos a palavra temor. E ele diz aqui, busquei. O ato de Davi é buscar ao Senhor. Nota, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Os deuses falsos não podem responder. Os deuses dos inimigos não podem ouvir o clamor dos seus servos. Mas Deus livrou de todos os seus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos ficaram, não foram confundidos. O versículo 5, ele nos ensina que há uma iluminação do nosso entendimento. Ele quer dizer aqui que enquanto os erros, o pecado nos faz ficar com o rosto corado de vergonha, o ato de clamar a Deus e ser liberto por Ele, viver debaixo da sua influência, nos deixa com o nosso rosto iluminado. Nos remete à passagem que Moisés, no Monte Santo, está lá conversando com o Senhor, passa algum tempo com o Senhor, mas ele está descendo, o seu rosto está brilhando, e ali ele precisa usar um véu, porque ele já estava assustando as pessoas. Também nos remete à passagem do Monte da Transfiguração, onde os discípulos tiveram suas roupas transformadas num branco sobrenatural. É a influência da glória do Senhor. Então, aqueles que clamam são ouvidos
são libertos dos seus temores e não são confundidos. E o versículo 6 diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu. Veja novamente, ouvir os órgãos sensoriais, um Deus que ouve, que vê, que se relaciona. Não é como esses fantasmas que nós vimos aí. Os discípulos, quando viram alguém vindo no meio da tempestade, eles temeram, eles disseram fantasmas, eles gritaram fantasma. E esses discípulos tinham uma concepção de um Cristo errada, como muitos de nós hoje. Nós, no meio da tempestade, a nossa concepção de Cristo é de temor. Mas o Cristo que a Bíblia prega, que Cristo vivo, ele anda sobre as águas, os ventos, a tempestade obedecem à sua voz. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E Davi ainda nos desafia: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Este salmo ele celebra a influência e o livramento de Deus. Então Davi ele não atribui o seu livramento à sua artimanha de fingir-se de louco. Você lendo o salmo todo, e a passagem de 1 Samuel 21, 10 a 15, você vai ter essa compreensão. Mas Davi não, ele celebra o favor de Deus. O Deus que diz: clame a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É esse Deus que nos faz compreender melhor as coisas espirituais. Ele nos, diante das circunstâncias, mas a ansiedade, que é uma inimiga voraz, feroz, um inimigo ferrenho, as circunstâncias que nos dão, que nos fazem sentir a ansiedade e viver os temores, essa condição ela só vai mudar quando nós fizermos isso que Davi fez. Versículo 4, 5 e 6. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me. Então, o segredo é buscar. Enquanto Davi estava fugindo de um inimigo, refugiando-se no outro, mas não tinha paz, não tinha tréguas, ele enxerga e vê a sua mente iluminada que ele tem o livramento de Deus. O nosso Deus, ele nos dá essa capacidade de reconhecer. E ele espera de nós que nós venhamos a louvá-lo por isso. Por isso o Salmo 34 está aqui escrito por isso, para que seja um cântico de louvor a esse Deus. Compartilha. Obrigado. Deus abençoe.